A paz do Senhor. Hoje a palavra está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 13. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e, sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e compre comida para si. E Jesus, porém, lhe disse: Não é mister que vão, dá-lhe vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-me aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. Amém? Nessa primeira parte aqui, o Senhor vai nos ensinar que a primeira multiplicação dos pães, uma coisa que nos chama atenção para a nossa vida no dia de hoje, para essa palavra no dia de hoje, para você, para mim, é que quando a multidão o seguia, você vê que Jesus se apartou, subiu no barco, atravessou. Quando ele chegou da outra margem, a multidão já estava lá. Mas tem uma ponta aqui que o Senhor quer nos ensinar, que é aqui, ó. E sendo chegado a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e compre comida para si. E Jesus, porém, lhe disse: Não é mister que vão, dá-lhes vós de comer. Você vê aqui que Jesus, ele estava ali envolvido, abençoando as pessoas, mas ele também sabia que a tarde estava chegando, que o lugar que o povo estava lá era deserto, mas ele fez o quê? Ele não falou nada. Ele esperou que os discípulos viessem tomar uma atitude, foi o que os discípulos fizeram. Eles olharam com o olhar natural da carne para uma situação que aos olhos naturais, pela lógica, era o quê? Senhor, despede o povo, porque é chegada a tarde. O lugar é deserto, a hora é avançada, para que vão pelas aldeias e cumpre comida para si. Você vê que os discípulos, eles estavam olhando a situação que o povo estava enfrentando, que eles iam enfrentar, porque eles não tinham o que comer, e como ia alimentar ele naquele deserto. Então, já falou para Jesus assim, interrompeu Jesus, falou: Jesus, para, vamos dizer assim, para de fazer as obras e despede eles, para que eles possam comprar mantimento. Esse primeiro ponto o Senhor quer nos ensinar que os discípulos estavam olhando com o olhar natural, pela situação que eles estavam vivendo. A solução mais prática é você ir pela lógica que o mundo nos ensina. Eu preciso eu preciso me sustentar. Vamos dar um exemplo assim, eu preciso me sustentar, comprar roupa. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que arrumar um emprego e trabalhar. Eu preciso, eu queria arrumar alguém na minha vida sentimental. Então o que eu vou fazer? Eu vou procurar uma pessoa que me agrada. E assim vai. Se está doente, você vai procurar o médico. Se está com alguma dor, você vai tomar um remédio. Isso é assim, essa é a rotina da vida, é isso que a vida e o mundo nos ensinam. E os discípulos não fizeram errado. Eles olharam a multidão e ali eles olharam pela lógica. Poxa, vamos despedir eles agora antes que escureça. Porque chegar nas aldeias, eles vão lá comprar mantimento. E assim o Senhor quer nos mostrar nessa palavra que tem determinada situação que nós estamos olhando com o olhar da carne ainda. Mas nós temos que olhar primeiramente com o olhar da fé, com o olhar da certeza, com o olhar da convicção que Deus está na nossa vida. Deus está naquele negócio. Você que está passando por uma luta, seja qual for,
Você vê que você já tentou daqui de uma forma, você tentou de outra, você tentou do teu pensamento, pela tua lógica, pela tua experiência de vida, e você não viu o resultado. Por quê? Porque você está olhando como os discípulos estão olhando, tentando resolver, tentando achar uma forma de resolver na força do teu braço. E o Senhor hoje está dizendo para ti, acalma teu coração. Tudo que você tentou fazer, você está fazendo pela carne. Toda atitude que você toma sem buscar o Senhor, sem confiar no Senhor, você está buscando pela carne e não vai ter resultado, porque você já tentou. O que o Senhor está nos ensinando é que nós temos que viver pela fé, é confiar no Senhor, por mais que as situações estejam difíceis, por mais que os nossos olhos vejam que vai acontecer lá na frente. O Senhor está dizendo que Ele está no controle. E é por isso que Ele deu essa, vamos falar assim, essa chamada, essa intimada, né? Essa sugestão para os discípulos, que disse assim, ó, Jesus, porém, disse, não é mister que vão, dá-lhe voz de comer. Por quê? Porque foi os discípulos que tomaram a atitude de dispensar a multidão. Se eles tomaram a atitude de dispensar a multidão, então eles que dêem comida para eles. Eles não estavam preocupados com a multidão, então eles que dê comida, eles que resolvam. É aqui Jesus está mostrando que você não está preocupado com a sua vida, então não adianta você ficar resolvendo com a força do teu braço, que você está resolvendo e não está resolvendo nada, e não vai resolver. Você está orando, buscando o Senhor da maneira que você acha que tem que ser, mas não da maneira que tem que ser de real e verdadeira, como Jesus tem nos ensinado, que nós temos que quebrantar nosso coração, nós temos que estar em constante oração, ler a Bíblia todos os dias para que a fé venha sobre nós. Porque senão o que acontece? Você está vendo o problema, mas não está vendo a solução. Você está vendo a solução da carne, é prático. Eu preciso comprar um carro, então eu preciso ganhar dinheiro. Eu preciso comprar um alimento, eu preciso me alimentar, mas eu preciso pagar o alimento. E assim vai, e assim vai. Preciso aprender, eu preciso ir numa escola. E essa é a prática, essa é a vida nossa. Mas hoje o Senhor está chamando você para voltar para a realidade espiritual. Que se Jesus Cristo te chamou para te dar uma novidade de vida, é a novidade dele que vai na sua vida. Não é a sua vida que vai na novidade dele. É você que tem que se adaptar na palavra do Senhor. Não é a palavra que vai se adaptar a você. Enquanto você tiver esse pensamento, você está querendo fazer com a força do seu braço, sem você imaginar que você está fazendo. Porque você vê aqui que os discípulos tomaram atitude de mandar Jesus dispensar o povo. Jesus falou, dá-lhe você pão. Por quê? Porque os discípulos estavam vendo com o olhar da carne, com o olhar espiritual. E aí é onde nós vamos ver aqui a diferença de você estar no controle, na mão do Senhor, é Ele que dita, é Ele que ordena, é Ele que manda o que nós fazemos, nós obedecemos e o milagre vem. Aí nós tiramos a aflição do coração. Você quer ver aqui, na mesma situação, só que, como diz aqui o contexto, a segunda multiplicação dos pães. Que está dizendo aqui, eu vou ler desde o começo para entender. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galiléia e, subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava a Deus de Israel. E Jesus, chamando seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tem que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram: de onde nos viriam no deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhe: quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e uns poucos peixinhos. Amém? O que aqui o Senhor quer nos mostrar? Você vê que a multidão estava ali, Jesus fazendo os milagres.
Diferente da primeira, que aqui mostra com mais detalhe que a multidão adorava e glorificava a Deus. E ali Jesus ficava ensinando eles. Diferente do primeiro, que os discípulos foram chamar a atenção de Jesus para que ele despedisse as pessoas, para que elas viessem comer, porque ainda estava de tarde, ainda tinha luz. Ou seja, os discípulos estavam fazendo como muitas das vezes nós fazemos na nossa vida. Nós tomamos atitude primeiro, para depois falar para Jesus moldar a atitude que nós tomamos conforme nós queremos. E aqui o Senhor está mostrando que não tem que ser assim. Porque da primeira vez Jesus fez o quê? Mandou os discípulos dar pão para eles, dar o que comer para eles. Porque eles tomaram a atitude de fazer conforme a vontade deles. E aqui o Senhor está mostrando ao contrário, que quando é Ele que está no controle, Ele que faz tudo, é Ele que transforma, é Ele que abençoa, é Ele que multiplica. E você vê que até mesmo os discípulos não crendo ainda, porque presenciaram primeiro multiplicação e viu o que Jesus fez com aqueles 5 pães. E aqui, quando Jesus perguntou assim, falou dessa maneira aqui, e Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão dessa multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tem que comer, e não quero despedi-las em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram: de onde nos viriam no deserto tantos pães para saciar a multidão? Você vê que é aqui que Jesus Cristo não quis nem saber e nem retrucou. Homens de pequena fé, você não viu o que eu fiz da outra vez? E que não sei o quê. Não, porque foi Jesus que tomou atitude para abençoar o povo. E assim o Senhor quer fazer na sua vida. Ele quer abençoar a sua vida, mas você tem que deixar Ele abençoar. Não é o que você acha, não é o que você pensa, não é como você quer, como Ele quer, como Ele acha, como Ele pensa, como Ele vai fazer. Não adianta você querer tentar da forma que você está tentando, e você está tentando tem muito tempo a mesma coisa, você está batendo na mesma tecla. Você que está querendo mudar o teu relacionamento na tua vida sentimental, você sempre está na mesma oração, na mesma oração, na mesma oração. Seja na vida financeira, está na mesma oração, na mesma oração, na vida familiar, na libertação dos filhos, enfim, tudo. Você está fazendo e falando a mesma coisa, como que você quer. E o Senhor está dizendo para você: confia nele, entrega a sua vida para ele, confia, porque é ele que vai mudar da maneira dele e no tempo dele. Você vê aqui que Jesus não se preocupou com o tempo, se estava de dia, estava de noite, estava cedo ou estava tarde. Ele se preocupou só com o quê? Com que as pessoas estavam lá 3 dias sem comer com ele, ouvindo a palavra. E ele falou: não, eu vou abençoar esse povo também. Além de eu curar os enfermos, eu vou saciar a fome física deles, do corpo dele, vou dar comida. É Jesus que tomou a iniciativa. Ele não quis nem ouvir, nem preocupar com o que os discípulos, se acreditavam ou não acreditavam. Ele não questionou. Falou: me traga aqui. E aí o que ele fez? Aí ele fez igual na primeira multiplicação. A primeira multiplicação que ele fez quando ele recebeu os pães, ó. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. Essa é na primeira multiplicação. Na segunda multiplicação, e tomando os 7 pães e os peixes, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, os discípulos à multidão. Você está vendo? É a mesma circunstância, a mesma coisa Jesus faz. Para mostrar para nós nessa palavra que a bênção dele não muda. Por quê? Porque ele apresenta para Deus. Agora eu pergunto para ti: você está apresentando a sua vida para Deus e acreditando e confiando e tomando atitude e partindo? Ou você apresenta a sua vida para Deus, toma atitude, mas quando chega o obstáculo você murmura, reclama, questiona, chora? Você vê aqui que Jesus ele pegou os pães, apresentou para Deus e ali deu para os discípulos deu à multidão. Esse ponto aqui é um ponto essencial para mim e para você entender.
E quando Jesus está no negócio na nossa vida, quando nós entregamos nossa vida para o Senhor, é Ele que vai fazer, nós só temos que ouvir a palavra e fazer. Só pegar a direção e caminhar. Mesmo que aos nossos olhos parece ser impossível. Mas quando Deus dá a direção, caminha por essa situação. Por quê? Porque você está pedindo para Deus dar uma direção para você no teu casamento, na sua vida financeira, no teu relacionamento, sei lá, enfim. Você está pedindo para Deus e Deus já tem te mostrado que não é para você ir para a direita, é para você ir para a esquerda. Não é para você continuar nesse caminho, é para você desviar o caminho, tirar o seu coração dali e partir para outra situação. Mas você persiste em ficar com o coração porque você quer fazer da sua maneira. Você vê aqui que Jesus ele pegou o pão, deu para os discípulos foram e deram à multidão. Por quê? Porque quando está na mão do Senhor, tem que ser feito da maneira dele. E você confiar, não é questionar, não é você ficar olhando a situação, não é você ficar murmurando que vai mudar a tua história, não é você ficar chorando a noite inteira, se lamentando, se colocando de vítima que vai mudar a tua história, não. Põe uma coisa no teu coração. Fé não é sentimento, é atitude, é certeza. Por isso que você tem que ter esse compromisso de ler a Bíblia todos os dias, por isso você tem que ter esse compromisso de oração todos os dias. Quanto mais você tiver comunhão com o Senhor, mais você vai ter intimidade com o Senhor, mais você vai estar se fortalecendo na fé do Senhor, porque só tem uma forma de você ter fé, é ouvindo a palavra do Senhor. Não tem outra forma. Para de ficar indo na igreja olhando defeito de pastor, de irmã de igreja, irmão, e para de ficar se envolvendo em roda de escarnecedores dentro da igreja. Para com isso, vai na igreja, adora o Senhor e vai embora para casa. É assim que você tem que fazer, você vai lá de coração para adorar o Senhor, aprender a palavra e vai embora para casa e pratica a palavra. Entenda, você está numa guerra espiritual, nós estamos em guerra espiritual. Quando você vai acordar para isso? Quando você vai acordar? Uma guerra precisa estar sempre antenado, sempre ligado, sempre se preparando, sempre estar protegido com a presença do Senhor. A vida espiritual você só vai vencer o mal é com a palavra do Senhor, é com a fé no Senhor, é com a atitude no Senhor. Não tem outra forma, é você tomar atitude, não é você terceirizando oração, não é você pedindo, fazendo campanha, e ali na hora de enfrentar o problema você não enfrenta. Por quê? Porque você não está enraizado à fé, você não entendeu a palavra, porque falta palavra em você, falta atitude, porque você está preso à doutrina de igreja, à tradição. Eu estou tantos anos nessa igreja, eu gosto dos irmãos. Meu irmão, minha irmã, acorda para isso, acorda. Você tem que estar gostando e adorando o Senhor, somente Ele. Você sim pode gostar, amar o teu irmão como Jesus nos ama. Mas você tem que se fortalecer, porque na hora que o teu irmão precisa de uma orientação, uma palavra, uma ajuda espiritual, o que você está fazendo? Você não sabe como agir. Por quê? Porque você está com tanto problema, você deixa o teu problema a invadir os teus pensamentos, não deixa Deus falar, e você fala o que está no teu coração. E nem sempre o que está no teu coração é de Deus. Por mais que eu e você seja da presença do Senhor. Por isso que nós temos que estar em constante comunhão com o Senhor. Porque você vê a mesma situação. O Senhor está nos mostrando e volta a falar, é a mesma situação. A primeira multiplicação é uma coisa, a segunda multiplicação é outra coisa. O povo estava com fome, o povo precisava comer, mas a primeira, os apóstolos queriam falar para Jesus como teria que fazer. Jesus foi e falou para eles assim: dá você pão então. A segunda, Jesus foi e viu e teve compaixão. E chegou e perguntou para os discípulos, não falou para ele. Só falou para ele que eles não queriam mandar ele sem nada, em jejum, para não desfalecer. E perguntou: o que você tem aí? Quantos pão você tem? Nós temos 7 pães e alguns peixinhos, então me dá aqui. Pois Jesus abençoou. É esse diferencial. Então, como que você está levando a sua vida? Você está querendo fazer do teu jeito ou você está querendo fazer do jeito do Senhor? Se é do teu jeito, você não vai mudar nunca a tua história. Mas se você entregar na mão do Senhor e confiar, aí a tua história vai mudar. Não fica colocando Jesus na parede, não fica orientando como Jesus vai fazer a sua vida.
porque é você que está fazendo na força do seu braço, não é ele que está fazendo. Agora, quando você entrega e confia e fala, Senhor, eis-me aqui, ele te manda você fazer, você faz, aí a graça, a glória e o poder vem sobre você. Reflita nessa palavra. Veja como que você está agindo. É você que está intimando a Deus? É você que está querendo fazer a vontade sua? Ou você está entregando sua vida para o Senhor e ouvindo a voz dele? Mesmo que seus olhos pareçam que não vai dar certo, mas você está seguindo o que ele fala. Se você estiver fazendo isso, a vitória vai chegar, a glória do Senhor vai se manifestar e você vai cantar o hino da vitória. Amém? Abra seu coração, deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.